eles, para conseguir a conquista do território, o Haiti fez consagrações que ofende a Deus, como consagrar o porco, uma porca na face. Então, as nações que não têm um justo, um tzadik, um intercessor, elas sofrem mais do que outras nações. Então, em Santa Maria, em 1997, nós tivemos uma grande guerra, porque Santa Maria estava ameaçada de um terremoto. Deus falou para mim: se Santa Maria fizer a nova era acontecer, vai ser destruída por um terremoto. Deus falou para mim: vai lá para destruir a nova era. Então, aqui em Santa Maria tinha pessoas justas. Dona Leni era uma. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa que nunca fez mal nem com uma mosca, não é verdade? Nunca fez mal nem com um animalzinho. Os filhos contam a história dela, extraordinária, da bondade, da beleza da alma daquela mulher. Uma mulher que cumpriu a tarefa com resignação, com renúncia. Foi mãe, depois tornou intercessora. Então ela é uma pessoa, mas não sabe, parece uma parede, vidro, visível. E na segunda parte do sonho eu carregava uma cruz menor. Eu entendi que foi uma mensagem de Deus. Continua. E eu vi que eu ia em cada bairro da cidade e pedia perdão pelos pecados da cidade. E aí eu falei para Deus no sonho: se o Senhor está me dando esse sonho, quer que eu continue em Santa Maria, me dá uma graça de poder ir para Israel e lá fortalecer. E aí, naquela segunda parte do sonho, Deus falou comigo assim: eu vou mandar hoje no culto pessoas que vão te dar uma oferta para Israel. E tu vai viajar para Israel, vai levar o nome de Santa Maria da cidade, vai levar o nome de cada família e abençoar lá na cidade santa, terra santa. E naquele culto, nunca vou esquecer, eu tinha uma vergonha enorme de pedir uma oferta. Eu era empresário há pouco tempo e eu deixei tudo para servir a Cristo. Eu não tinha coragem de pedir a oferta, mas todo sem jeito eu falei: olha, Deus falou que ia levantar pessoas para dar uma oferta, e o seu Rubens foi o primeiro que levantou e veio trazer a oferta. E Deus falou para mim: coloca o nome na contracapa da Bíblia, Rubens Weigert. E ele ofertou aquela oferta pelos filhos. E eu disse: essa cidade está em perigo de destruição. O único jeito, 3 pilares: 1 é o trabalho dos pastores, 2 é a oração, 3 é a oferta, Sedaká, a oferta de justiça. Então, quando vocês derem aquela oferta para o pastor, vai haver justiça e Deus paga a verdade. Eu fui para Israel. 9 meses depois, a dona Leni chega para mim e diz: oferta, você faz uma oração para o meu filho? Aquele jeito dela, deixou todo mundo, aquela fila enorme, e ela deixou todo mundo falar comigo. Foi a última. Só ora pelo meu filho. Digo: como é o nome do seu filho? É Volney. Vai, gente. Eu falei: esse nome não é estranho, vou ver na minha Bíblia, está aqui. O que é do seu Rubens? Vai, é filho. Aí eu disse para ela assim: então eu não vou orar por ele. Eu disse: mas o meu filho está morrendo, ele vai amanhã, depois de eu desligar os aparelhos, está na última e tal, não funciona mais nada, todos os aparelhos estão parados. E eu disse: não, eu disse que eu não vou orar por ele, não é que eu não quero orar por ele, não preciso. Mas por quê? Porque um dia o pai dele deu uma oferta pelos filhos, e esta oferta dá a ele uma legalidade, dá a ele, aos pais e essa família, um mérito. Aí eu disse para ela: lembra de Eliseu, que Eliseu parava na casa da sunamita, e um dia o filho da sunamita morre,
E o profeta foi lá e ressuscitou o menino. Lembra? Pois é, isso vai acontecer com o seu filho. Ele não vai morrer, ele vai viver, ele vai ressuscitar, porque o Pai fez um ato de uma oferta pelos filhos, e essa oferta subiu para o céu, ficou 9 meses lá, e agora vai descer como uma nova vida. Aí ele me contou que esse menino, filho, que eu não conhecia, agora eu estou conhecendo. Eu queria ter os anos para você. Eu não vou conseguir falar isso porque eu me emociono. Ele me contou no cemitério. Os profetas não funcionavam mais nada, só o coração batia um pouquinho. Mas simplesmente o pessoal chegou no outro dia no hospital e o menino estava sentado, rindo, conversando e comendo. E simplesmente naquela semana foi embora, até hoje está aqui. Vocês querem dizer alguma coisa? Isso é verdade, aconteceu realmente. Vocês viveram isso? Vivemos. Foi difícil, muito difícil para nós. A gente perdeu as esperanças, né? Aquela época me falaram que Sim, tiraram. Ele fez várias cirurgias, né? quanto tempo ele ficou em coma? Como foram 32 dias. Não, na UTI foram 3 meses. 3 meses. E aí, na saúde, só ele foi para encerrar. A menina lembra disso? Eu tinha 10 anos, era bem pequenininha, mas eu me lembro que um dia antes tinham me chamado para ir na UTI para ver o pai, assim, na verdade eu não sabia, né, mas era uma despedida. Aí me chamaram, eu fui, visitei o pai, estava irreconhecível. Até hoje eu me lembro, tenho a imagem dele bem magrinho, né, com os aparelhos para poder respirar. E aí eu conversei com ele, quando eu conversei com ele, escorreu uma lágrima. Aí, Mesmo em coma, ele saiu de ouvir. mesmo em como então, creio que sim, né, pela reação. Aí eu conversei com ele, disse que eu amava ele, que tinha que voltar para nós. Aí escorreu a lágrima, né, e aí eu saí, e aí foi, eu acho que em seguida, né, em seguidinha, graças a Deus, ele começou a reagir. E aí, vocês se tornaram igreja depois, já era? Foi bem depois, né? Hoje todos são crentes cristãos. Sim, com a graça de Deus. O que lembra isso tudo? Hoje em dia, assim, me traz uma gratidão enorme a Deus, assim, porque na verdade foi um milagre, né? Na época, como nós não tínhamos uma crença, assim, claro, a gente sempre acreditava em Deus, mas não tinha nenhuma intimidade, nenhuma comunhão com Deus. E hoje em dia eu enxergo claramente que foi a mão de Deus operando e nos livrando, né? E dizendo, a tua história não terminou aqui, ainda tem muito para ti. Tinha quantos anos? 28, 10. Não, Teu nome é? Graciela. Graziela, tu sabe que tu é chamada por Deus? Tu sabe que Ele tem um plano para a tua vida? Tu sabe que Ele tem uma unção na tua vida? Tu sabe que esse lar tem tudo a ver contigo? Porque eu posso ver essas coisas. A alma dele estava saindo do corpo, ele estava indo embora já. Mas Deus ouve o clamor de uma criança. Por causa de uma criança, Deus faz o planeta girar. Quando Deus entregou a Torá, Ele pediu algo em troca para o povo de Israel. Quando Deus aparece para o povo de Israel lá no Monte Sinai, Ele perguntou ao povo: vou entregar para vocês a palavra de Deus. O que vocês me dão como penhora? E aquele povo não sabia o que responder.
tinham em suas vidas, os pais ofereceram sua vida, Deus disse: não, não quero. Ofereceram sua prata e seu ouro, Deus disse: não quero. A única coisa que sobrou foi os filhos. Então Deus disse: se vocês me derem seus filhos, em penhora pela Torá, eu entrego a Torá. Então, por causa dos filhos. Então, filha, tu será ungida hoje. E tu vai fazer milagres maiores do que viu acontecer. Esse é o ano especial que Deus unge os filhos. Amém? Tu vai poder acreditar e entrar no hospital e ver pessoas completamente mortas e gritar o nome delas e dizer: volte em nome de Jesus. Você tem filhos para criar e você não pode morrer. Quantos anos faz isso, Rodrigo? Não? Foi Natal, quase não. Foi antes do Natal. Foi dia 7 de dezembro, eu entrei no hospital e saí só 7 de março, foi o seguinte: perdi Natal, Ano Novo, graças a Deus, estou aqui hoje. O que os médicos falaram quando viram esse dificuldade? Os médicos até hoje não sabem o que aconteceu comigo. No meu caso, eles levaram ao centro regional de medicina para estudar, porque eu tinha menos de 1% de chance de sobreviver. O médico estava oferecendo uma casca de banana e outra na palma. Eles jogaram a toalha fora e seja o que Deus quiser. E Deus quis que eu tivesse aqui hoje. Eu levei 19 anos para conhecer. Mas eu contei a história dele no mundo todo. Mas quando eu conheci a filha dele, ele estava aqui a semana passada mostrando que Deus falou comigo. Por causa dos filhos. Ungidos. Então hoje nós vamos abençoar os filhos ungidos. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Diga aleluia. Vai começar por que milagre, hein? Extraordinário. Alguém que estava morto e reviveu, alguém que estava na cova, voltou, alguém que estava. Quantos quilos estava lá ele naquela época? Chegou a quantos quilos? Lembra? Quando ele saiu, 44. Entrou com 70, perdeu mais de quase 30 quilos. Pode sentar, Deus. Em Levíticos 23, vamos nós vamos abrir Levíticos 25. Fala do dia da expiação. Diga Levíticos 25. Versículo 9 em diante fala assim. Então diga comigo: santificareis. Eu vou pegar a doença. Não, 9 melhor, vamos começar no 9, tá? Então no mês 7, diga no mês 7, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Agora repita junto: e santificareis o ano 50º. E apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu será. E voltareis cada um a sua. Então fala comigo a palavra assim: tornareis, voltareis a sua possessão e a sua família. O ano 50º será jubileu. Não semeareis nem colhereis o meio nascer de si mesmo. Nem vidimaria as uvas não podadas e tal, porque jubileu é santo para vós, a novidade do campo comereis. Este ano de jubileu, tornareis em cada um a sua possessão. Eu vou reduzir essa palavra, que muitos já conhecem, mas a palavra jubileu fala em trazer de volta. Diga: trazer
de volta o que foi perdido. Então, essa palavra jubileu, ela atravessa a Bíblia toda. Todo o Evangelho é trazer algo de volta, trazer o perdido que se perdeu, trazer a ovelha perdida que se perdeu, que foi embora, trazer o filho. Então isso fala do que estamos vivendo hoje. Hoje estamos vivendo o último dia dos 10 dias mais temíveis do povo judaico. O povo judaico conhece a Bíblia muitas vezes mais do que nós. Conhece na profundidade e na cultura. Então, para você entender, já faz 10 dias que o povo judeu está comemorando, está vivendo os primeiros 10 dias do ano. No primeiro dia, eles tocam o shofar e começam a celebração do ano novo. Mas do segundo dia em diante, até o 10º dia, eles buscam a Deus e pedem perdão pelos pecados. E eles trazem ofertas de resgate, ofertas de cordeiro, ofertas de animais, em resgate de alguma coisa que foi perdida. Então, eles falam que nesses 10 dias que estamos vivendo, Deus coloca o trono dele, desce, e Deus se assenta como juiz. E Ele chama todos os moradores da terra e julga cada um. E naqueles 10 dias Ele decide quem vai viver, quem vai morrer, quem vai enriquecer, quem vai empobrecer, quem vai subir, quem vai descer. Mas tudo que acontece no planeta Terra passa por esse tribunal. É um tribunal. Eu já estive várias vezes nesse tribunal, fui arrebatado. A primeira vez a minha esposa estava morrendo. Eu estava num lugar muito longe, chamado Boracéia, São Paulo. E simplesmente perto das 6 da tarde, 7, eu senti algo que veio como se eu fosse sair do corpo. Algo como se eu fosse entrar num túnel, num cinema, alguma coisa assim. E eu senti um peso e uma emoção. Eu falei para o pastor que eu ia pregar naquela noite. Eu disse: eu preciso orar. Então, isso chama-se peso de oração. Quando alguém sente isso, ele tem que ir para um canto, ficar encerrado, chorando ali e deixando, porque é Deus que leva a pessoa a sentir aquilo. Então, Deus me deu a graça de ver o que acontece lá em cima. E eu entrei e vi um tribunal, era redondo assim, como se fosse daqui para lá, uma meia lua, de ouro batido. Ouro batido, dá para ver. E no banco principal é como um fórum, é como um tribunal, está lá o juiz. De um lado, o advogado de defesa, de outro lado, o advogado de acusação. E eu ouvi uma voz. E eu identifiquei que voz conhece, é a voz de Satanás, que é um querubim ungido, caído, mas ainda atua. E ele disse que queria a vida da minha esposa. E quando ele falou aquilo, aí em volta de uma fumaça, que eu não via as pessoas, só sabia que tinha lá atrás aquelas nuvens de fumaça. Eu ouvi que parou com silêncio. Eu digo que houve um silêncio no céu, um silêncio nas cortes celestiais. Isso é uma coisa que me emociona, me motiva a viver uma vida escondido na presença de Deus, porque ali a gente pode ver o futuro, o que está sendo programado, preparado e discutido. Então parece que todos olharam para mim. E sabe quando você chega num lugar e não sabe como sentar, como agir? E quando você chega num lugar estranho, eu estava assim. E eu dizia: pai, estão olhando para mim. Então me fiz uma força e falei. Eu digo: Senhor,
porque ela é muito jovem, e eu tenho uma missão. E quando o Senhor me chamou junto com ela. Preciso terminar. E aí voltou aquele tribunal para o debate, e ficou umas 2 horas. Enquanto isso, eu sentia dores. É como se fosse 2 impactos, uma guerra, algo lá dentro. É como se eu tivesse que fazer força. Então, eu entendi que nossa oração entra lá nas regiões celestiais, e tudo que Deus faz, até a folha de uma árvore, não pode cair sem a permissão de Deus e sem passar pelo crivo de um tribunal que é chamado de um tribunal de justiça, que tem que emparelhar e tem que a justiça não pode nem puxar para o lado A nem do lado B, nem do mal nem do bem, tem que ficar no meio. Ouve as partes. Então ouve-se a acusação, ouve-se as testemunhas, ouve-se os fatos, o que há de escrito, documento. É chamado anjo, vem cá os anjos. Então um exemplo, está lá uma pessoa, e o inimigo é Satanás. Esse é o nosso inimigo. Quando nós pecamos, Satanás vai e pega o nosso pecado e leva e apresenta e diz: está vendo esse homem que pecou, e a tua palavra diz que quem peca tem que pagar. Então aquela pessoa fica na aflição. Muitos, quando são julgados, a vida dele para. Então cada vez que você está sendo julgado, sua vida para. Então naquele processo que houve, passou 2 horas e nós não tivemos resposta. Parou e houve silêncio outra vez, e eu senti um alívio. E eu não sabia. Minha esposa levou uma batida no caminhão do lado do carro, entre a vida e a morte, no hospital de Cachoeira. E quando passou esses minutos, ela simplesmente levantou, pegou a mala e a cueca e saiu guarda fora, como se nunca tivesse acontecido nada. E a segunda parte desse processo, a segunda voz disse outra vez: então eu quero a vida dele, a minha. E aí, na minha vez, a minha voz não funcionava. Eu não posso advogar em causa própria. E eu fiquei ali numa situação embaraçosa. Então, quase com muita força, quase sem rastejando, eu peguei o telefone e liguei para a nossa líder de intercessão. Disse para ela: ora por mim, pela minha vida agora. Levou 5 minutos. E terminou aqui o processo. E eu ouvi uma grande voz que diz: eis que eu dei o Egito em resgate de meu filho Israel. Então eu estou falando para você que tudo que acontece aqui embaixo passa por um tribunal lá em cima. E esse tribunal, Deus Pai, Ele quer dar o veredito a favor dos seus filhos. Hoje, nesse momento em Israel, os judeus se cumprimentam assim: desejo que tu tenha uma ótima assinatura. O que é isso? O desejo que hoje Deus assina embaixo o teu decreto. Então eles vão para o Muro das Lamentações. Se você ligar na televisão, ver, então um clamor. Eles passam 24 horas ali, clamando e pedindo para Deus: Senhor, julga a meu favor e me dá mais um ano de paz, de prosperidade, me dá mais um ano de vida cheia de saúde, julga meus inimigos, me dá de volta o que foi perdido. Esse é o clamor hoje, lá no Muro das Lamentações, no lugar mais santo da terra. E porque eles sabem que lá em cima está no último dia. Então ouça bem, diga comigo: os últimos 10 dias. Ainda dá tempo
de revogar o decreto. Então, escuta, foi isso que aconteceu com o Volney Weigert. Havia um decreto de morte contra ele. O decreto de morte contra nós também é um trabalho feito por macumbeiros, feiticeiros, que fazem o quê? Eles fazem uma reza, diga reza, fazem oferenda e fazem um trabalho de um sacerdote. Tudo que nós fizemos aqui. Então eles também caminham num tripé de tripé. Então eles fazem isso numa concorrência para política, por exemplo. Um governador aqui, para alguém ganhar as eleições para governador, o macumbeiro pede no mínimo 1.000 bois, 1.000 animais. Um prefeito da cidade pequena, 100 mil reais, que é a oferenda para fazer aquele trabalho. E nós já passamos muitas vezes por isso e já vimos coisas assim. Mas nós precisamos fazer o papel do sacerdote, o papel que o Sr. Rubens fez, o papel que a Dona Leni fez, porque é por isso que nós estamos aqui. Porque alguém lá atrás, um dia, intercedeu por nós. Minha mãe foi uma aqui, ficou muitos meses na igreja pedindo que Deus me salvasse, que me tirasse daquela situação que na época eu vivia desde os 16 anos. E então chega um dia, e é exatamente nesses 10 dias que é decidido. Então por isso que hoje é um dia importante, e por isso que hoje Deus guardou por 19 anos para a gente ouvir esse testemunho. O decreto contra o Volney Weigert estava já feito, já estava escrito: morte. Nós temos um rei também na Bíblia, Ezequias. Deus mandou o profeta Isaías dizer para ele: rei, arruma tua casa que vai morrer. Deus mandou te entregar esse recado: te prepara, arruma a casa que já está indo. E quando o profeta saiu de perto dele, andou um pouco, aquele rei virou para o lado da cama, da parede, e orou assim: Senhor, olha o tipo de oração que a gente faz. Senhor, lembra-te que eu tenho te servido. Olha só, ele apresenta argumentos como alguém que está no tribunal. Lembra que eu tenho te servido, que eu tenho feito bem. O que ele está falando? Ele está dizendo assim: a balança lá em cima, eu não estou para baixo, eu estou empatado. Porque é isso que hoje nós estamos tratando aqui. Nesse momento, nesse julgamento de Deus que julga as pessoas, ele tem uma balança. Se a pessoa fez mais mal e menos bem, já é. Ele não vai ser bem sucedido no julgamento. Então ele tem que correr, tem que fazer alguma coisa boa para completar a balança. Então é isso que se faz hoje. Até o último minuto tenta visitar uma pessoa pobre, ajudar alguém, fazer o bem para equilibrar. Porque este equilíbrio é tão importante que quando o mal enche a taça do mal, diminui a do bem, o que acontece? Terremotos, maremotos, furacão, coisas terríveis. O que mantém a paz na terra? Os que oram, intercedem 24 horas por dia. Então Israel é uma nação importante, porque é uma nação de sacerdotes, e eles intercedem por todas as nações. Daqui a uns dias vai ter uma festa chamada Festa das Cabanas. Volta daqui a poucos dias. Nesta Festa das Cabanas, eles matam, oferecem 70 bois. Cada boi é uma oferta por uma nação, porque a missão deles é orar pelas nações.
E isso traz equilíbrio para eles. Então as nossas orações são importantes. Então diga, nossas orações. Então, para resumir aqui, a oração do seu Rubens, do André, e mais a oferta que ele deu, fizeram com que a balança que estava lá, e havia um decreto. Eu sempre digo que as nossas ofertas, elas sobem e ficam lá no céu. O ano passado, eu ofertei meu carro, porque eu queria gerar uma geração, ganhar uma geração. Eu ganhei vários carros, eu disse, não quero. Só depois da virada do ano judaico, porque eu quero passar um ano sem aquilo que eu dei. Eu quero passar um ano mais no monte do que em qualquer outro lugar. Eu quero passar um ano sem comprar nada, sem me divertir e sem passear, porque eu quero equilibrar uma balança. Eu quero fazer aquela balança chegar aqui. E é isso aí que essa família fez. Então, foi 9 meses depois da primeira oferta que o seu Rubens deu, e todos os cultos participando, orando, e daqui a um pouquinho veio a voz de um profeta no tribunal. Então, para você entender, o tribunal está preparado, a sentença de morte já está lavrada, mas quando não chega a hora daquela pessoa, tem filhos. Então, olha bem, diga argumentos. Se você for num julgamento e uma juíza ou juiz está julgando e tem um problema de casal, está ali aquela disputa, quando fala-se que tem uma criança, a juíza muda completamente o rumo daquele julgamento. Então diga, por causa de uma criança, Deus muda. Conheci um homem chamado Heraldo também, poucos dias eu visitei ele no outro dia. Ele também fizeram uma cura para ele, ficou tudo furado o pulmão. A esposa dele foi lá na igreja e disse, olha, vou me despedir do meu marido. Eu fui no hospital visitar. E quando eu cheguei no hospital, ele falava da igreja. Ele falava mal da igreja. E eu disse, Margarete, quero ir lá visitar o teu marido. Eu cheguei lá, ele me chamou. Colocou os pés, o joelho dele, ele quis encostar no meu, assim. Ele chega mais perto, encostou o joelho dele no meu e perguntou para mim. Ele disse, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero saber se eu vou para o céu ou para o inferno. Eu disse para ele, você não precisa morrer. Mas por quê? É novo. Mas os médicos enganaram. Parecia uma doença que ninguém achava, até o pulmão todo cheio de furos, se levasse um tiro de chuvinho. Eu disse para ele, tem um argumento que eu falo. Eu posso apresentar a tua causa para Deus. Primeiro, se tu entregar a tua vida para Jesus, a balança equilibra. Lá no julgamento tu está empatado, porque tu já devia estar morrendo há muito tempo já. No mesmo caso, eu não dei, já devia estar morto pelas condições do organismo. Mas por que está vivo? Porque o juiz não bateu o martelo. E agora repita, enquanto ele não bate o martelo, dá tempo de revogar aquela sentença. Então este é o sentido mais importante desse dia de hoje, chamado Evicu. Diga, dá tempo de revogar. Então aquele homem perguntou qual o motivo que Deus poderia adiar a minha morte. Eu disse para ele, todo dia eu olho da janela do meu quarto, eu enxergava a casa dele e o menino brincando com ele. Eu falei para ele assim, Geraldo, tu não vale nada, tu é um safado, do teu lado está amante, tu não merece, mas por causa daquele menino, vou pedir a vida para você. E ele ficou hilário com essa vida. Só disse, agora tu tem que ir lá na igreja e agradecer. Depois tu pode fazer do que tu fez sempre. Falar mal da igreja de mim.
aconteceu exatamente isso. O cara saiu dali completamente curado. E ele foi na igreja e deu testemunho. Não sei se tem alguém aqui para ver contigo. Ele deu uma oferta dos pilares, né? Para colocar iluminação no pátio da igreja e fazer culto. Não, é alto. Essa semana eu visitei de novo, teve outro problema. Mas aí nós começamos lembrando disso. Estou falando isso para você entender que há um julgamento e que tem coisas que podem nos favorecer e pode mudar o nosso destino. Quem compreendeu aqui? No tempo de Jó, diga Jó. Jó também era um homem bom. O que ele fez de errado? Nada. Deus deu para o Jó filhos bonitos. Deus deu para o Jó riqueza, muitos bois, muitos animais. E um dia, os anjos vieram se apresentar para Deus. Porque os anjos todos os dias, na hora que o sol nasce, os anjos sobem. E eles levam relatório de tudo o que aconteceu na sua vida. E os anjos vieram lá. E Deus está lá ouvindo. E Deus pergunta para aqueles anjos. E eles respondem como estava isso, como estava aquilo. E no meio está Satanás. Aí Deus pergunta para ele: o que fazes aqui? Ele disse: estou rodeando a terra. Traduzindo, estou desempregado, terá que fazer, estou andando para lá para cá, procurando alguém para destruir. Se você for para o hebraico, você vai descobrir que o que ele respondeu é o seguinte: eu sou um promotor, e eu quero levar o Jó para sentar no banco dos réus. Tem uma acusação contra ele. Aí Deus pergunta: você tem alguma causa contra o Jó? Tem. Qual é a acusação? A acusação é que ele te serve por interesse. Aí Deus diz: não, meu filho Jó é maravilhoso, é um filho abençoado. E o diabo diz: não, ele te serve, ele está na igreja só porque ele quer dinheiro, só porque ele quer bois, quer vaca, quer animais, quer propriedade. Tira dele para te ver. Então Satanás lança um desafio. Então, para quem entende, ele lança um desafio em um tribunal. Então aí Deus pega o trono, o tribunal, abre seus livros. Vamos examinar a vida do Jó. Aí o Jó não consegue dar um passo para frente e nem para trás. Ele fica parado. Porque agora ele está sendo processado. E muitas vezes a tua vida está assim. A vida de Valdeir ficou assim mesmo. Não fez nada de injusto para ninguém. Mas houve uma acusação. Então são os mistérios de Deus. Eu fui processado em Faxinal Santo. 3 anos e meio. Eles falavam que queriam de mim. Mas todo tipo de intriga, de mentira, até hoje ainda tem algumas lá que ainda não foi esquecido. E tem gente que às vezes eu pego um táxi, não, eu peguei um tempo atrás, ele falou assim: conheci teu pai. Ah é? Conheci. Ah, teu pai tem um problema aqui no fórum, foi acusado disso. E o que o pessoal fala do meu pai? Ele está falando de mim mesmo, pensando que eu era filho do meu pai. Mas enquanto você está sendo julgado, você não tem muito o que fazer. Então diga comigo, algumas coisas que acontecem no tribunal, preste bem atenção. Ali tem 9 vozes que falam. No tempo do Jó não tinha. A única coisa que falava a favor do Jó naquela época era a sua oferta. Todo dia o Jó apresentava ofertas a Deus pelo seu filho. É que o seu compromisso é esse. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que a oferta de Abel ainda fala até hoje. Então lá nesse tribunal a nossa oferta tem voz. Presta atenção, o réu não fala, o Jó podia falar. O que ele dependia então? As ofertas dele para falar por ele. Aí as ofertas do Jó falam.
Aí fica lá um tempão, fica empatado. Aí Deus, diga comigo, Deus trabalha no turno da noite. Turno da noite. O que Deus faz? Lá no tribunal, eu ouvi das vozes, diga vozes, das testemunhas, voz do pobre, voz da criança, voz da viúva. Todas essas vozes entram lá no trono de Deus. Tudo que você fala no teu quarto, na tua cozinha, entra lá. Então, sempre digo isso. Não deixe ninguém falar de você. Se alguém falar de você injustamente, amém. Mas se alguém falar assim, pô, aquele cara tem um carro bonito demais, do lado da casa dele tem alguém passando fome, não deixa acontecer isso. Vai lá e leva comida para a pessoa que está passando fome. A voz das crianças fala. Então você dá pão para as crianças, que a gente faz todo ano. A pastora Mara, poucos dias entrou aqui numa vila, que nem polícia entra, né? Ela entrou com aquele carro dela, que chama a atenção de longe, e já se movimentou as quadrilhas. Ela tinha que ir lá, não sei o que, se alguém, mas quando viram, é a pastora, quem gritou lá, e os bandidos, deixa passar. Por quê? Todo ano ela vai lá e dá churrasco para as crianças, dá roupa para as crianças, ela é conhecida na sua vela. Então a voz das crianças fala, a voz da viúva fala. Então por isso as vozes que estão a nosso favor somam no tribunal. Então hoje é muito importante isso, que eu convidei muitos pastores do Brasil, mas de hoje até amanhã eu estou gravando um vídeo, áudio, eu mando para 12 pastores, eles mandam para mais 12, 144, mando para mais 12, 1.200 pontos, vai multiplicando, e cada um que ouve aquela fita, ele concorda com a oração. O que eu estou fazendo? Fazendo com que muitas vozes venham falar a nosso favor e a favor uns dos outros, porque isso vai influenciar lá no céu. É isso que está acontecendo agora lá no Muro das Lamentações, milhares de vozes. Vocês estão compreendendo? Então, para relembrar, diga, no tribunal, o que fala a nosso favor? Diga, a nossa vida. É importante você ter um equilíbrio de fazer mais o bem do que o mal. Você ter mais coisas boas para contar do que o mal. Você deixar uma história para que todo mundo venha gostar de você e falar bem de você. Então diga, a voz das testemunhas, pessoas que conheceram aquela pessoa, também fala. A voz do órfão fala. Quando o Adriano me contou a história dele, da Leni, eu falei assim, meu Deus, a voz do órfão, a voz da criança, uma criança dizer que foi abraçado pela mãe, abraçado pelo pai, ajudado, isso fala, são vozes. Então, para concluir esta mensagem, hoje, cada pessoa em Israel, que está lá, milhares de pessoas, eles estão apresentando seus pedidos para esse ano novo. Eles estão clamando e se humilhando. Coloca uma roupa simples, não toma água, não come 24 horas. Eles ficam só pedindo a Deus perdão pelos pecados dele, da família, da terra, da cidade, da nação, e pedindo que Deus perdoe tantas coisas que Deus vai fazendo ele lembrar. Depois, amanhã, até as 3 horas, eles entregam uma oferta, e esta oferta é a última coisa, e esta oferta tem voz. Então ouça bem, quando eu apresento o meu pedido a Deus, Dona Leni Wagner apresentou um pedido: pastor, meu filho está na UTI, eu quero a vida dele. Eu, como profeta, tenho que dizer para ela o que tem a meu favor. Ela foi uma mulher de oração, foi uma mulher dedicada, ela foi uma mulher que tem méritos, foi.
pai. O pai deu uma oferta. Então já tenho os argumentos que eu preciso para entrar com a defesa. Já estou falando para vocês que vão pregar amanhã. Eu preciso ter pelo menos 3 argumentos. Ouça bem, eu já vi muitas pessoas ressuscitando. Acho que foi 2 anos atrás, no ano passado, não me lembro mais a minha Maria. 2 anos, não, 3 não. Ele me abraçou ontem, disse que faz poucos dias, né? Simplesmente toda a família estava ali, nesse hospital. E eu venho chegando no monte, chamaram, olha, morreu a dona Joana. E eu meio despreparado, vindo do norte, todos os dias lá orando, nem sabia que dia era, chapéu bem grande, casacão, sem tomar banho uns 3 dias. Não vi o que está acontecendo, eles estavam se despedindo, todo mundo chorando, o médico deu os pesos. E eu fui entrando, posso entrar? Bem, a enfermeira, entrei lá no estado, a enfermeira deu os pesos, deu a parede, deu os pesos. Estava ali debruçada aquela mulher e a filha chorando. E eu falei, a Maria é minha nora hoje. Na época não era namorada do meu filho. Mas a Maria tem méritos. A Maria, ela se converteu, ela serve a Deus, ela fez coisas boas. Aquela mulher também, ela e o marido também, tinha um plantão na igreja. Então naquela hora, a moça deitada chorando, falei, filha, pega a tua mão, me dá a tua mão aqui. Deu no coração dela e eu disse, grita o nome dela. Digo mais uma vez, em nome de Jesus, vamos. E a mulher abriu os olhos para essa conversa. Foi um espanto, foi comentário em rádio, mandar um monte de coisa. Então houve um decreto e houve uma revogação do decreto. Então isso é mistério, não diga mistério. Mas nós podemos mudar decretos. E nós vamos mudar alguns decretos. Amém? Então diga comigo, o que fala lá naquele julgamento? Diga a minha vida, a minha maneira de agir. Diga mais bondade que maldade. Está equilibrado. Amém? Agora acusações contra pessoas a favor. Então se tiver um empate, no caso da dona Leni, estava empatado. Diga empatado, o que é isso? Se você vê uma pessoa 2, 3, 4 meses que não morre, não vive, não morre, você está empatado já. Tem que se empatar. Então aí vem a voz do pai, a oferta do pai, da mãe, e para somar, a voz do pastor. A voz do pastor e do profeta, amados, é um peso de medida pesada. Porque sempre que houve uma seca na terra e parou tudo, Deus esconde o profeta. Deus escondeu Elias lá no Querite, depois lá em Sarepta, até que ele foi para o Monte Carmelo. E ele era a única voz que Deus podia ouvir naquela época, porque todos os sacerdotes tinham fugido para as cavernas. Eles dobraram os joelhos e clamaram. Então hoje eu quero incentivar cada pessoa que está conosco, nos assistindo. Nós vamos para 24 horas de guerra, de oração, de batalha. Vamos apresentar a Deus nossos filhos. Diga comigo, fazendo decreto. Eu quero que você decrete assim: meus filhos serão mais abençoados. Fala para alguém do seu lado. Meus filhos. Nós devemos pedir pelos filhos, pedir pela nossa vida física, emocional, onde entra os filhos, a esposa, o esposo, pela vida financeira, pela vida mental, pela vida espiritual.
Hoje é o dia, até amanhã, de pedir coisas como essa. E depois que nós escrevermos nossos pedidos, pergunte para Deus: Senhor, e qual deve ser a minha oferta? Eu tenho pessoas que pedem: eu quero uma jamanta de 20 milhões. Mas na hora que ele vai dar uma oferta, ele dá 2 reais. Aí vai vir um parafuso, primeiro da hora, já levanta para mim. Então tudo tem a sua tudo tem a sua medida. Quem entendeu, diga amém. Então hoje nós começamos às 6 horas, fizemos uma oração, e um dos pedidos que eu fiz pelo Brasil, que o Brasil, no ano passado, nós fizemos um decreto para cair esse governo que está no Brasil. Porque o seu Rubens sabe, você sabe, nós tínhamos um trabalho no Bombril que era milhares de pessoas. E o dia que entrou esse governo, eles simplesmente os expulsaram de lá. Foram milhares de pessoas prejudicadas. E foi o primeiro ato do governo. E quando nós saímos de lá naquela sexta-feira, eu nunca me esqueço. O cara me entrega um papel e decreto e disse: vocês estão despejados. Eu li, falei para ele: guarda bem meu rosto, mano. Guarda bem o que eu vou dizer. Um dia eu vou entregar um decreto para vocês. Eu vou entrar lá no tribunal de Deus, no tempo de Deus, no tempo estabelecido por Deus. Quando a medida da maldade de vocês chegar no limite, eu vou apresentar um decreto, como vocês estão nos tirando. Um dia vocês vão saber. Então, Yom Kippur fala disso. O mal que tu fez hoje, amanhã tu vai se encontrar com ele. O bem que tu fez um dia tu vai se encontrar com ele. Há um planeta que gira. Cada 7 anos é um ciclo de um novo recomeço. A cada 7 dias um novo tempo de novo. E novas oportunidades. Então hoje nós temos essa oportunidade de apresentar nossas vidas, nossos pedidos. Amém? Vamos ficar de pé? Quero que você coloque a mão no seu coração. Diga comigo: o trabalho do sacerdote, o trabalho do intercessor, o trabalho de justiça. Diga: 3 pilares. Quando você puder ajudar uma criança pobre, ajude. Quando você vê alguém com fome, estenda a mão. Porque aquela criança será uma voz a seu favor. Se você vê alguém do seu lado que precisa de uma camisa, você tem 2. Não perca a oportunidade de abençoá-lo. O seu Rubens Wagner, em 1997, janeiro, puxou do bolso oferta. E foi a primeira vez na história que um profeta foi honrado. Porque eu conheci a história dos profetas que passaram por essa cidade. Todos eles saíram com a cabeça baixa chorando. Por isso que houve tanta coisa ruim em Santa Maria. Mas quando ele teve a oportunidade de abençoar, ele não deixou para amanhã. Aquela oferta dele subiu para o céu. O segundo pilar que sustenta o mundo é as suas orações. Eles também oraram e foram sempre pessoas de oração. O terceiro pilar é o trabalho do profeta, do sacerdote. Então, esses 3 pilares mantêm o mundo em equilíbrio. Há poucos dias veio um furacão devastando o Haiti e direção aos Estados Unidos. O Brasil, muitas pessoas se reuniram e naquela noite
O furacão diminuiu a velocidade. E quando chegou nos Estados Unidos, que é uma nação evangélica, ele já chegou quase sem força. Eu quero que você pergunte para Deus agora, com seus olhos fechados. Pergunte para Deus: Senhor, o que eu devo pedir perdão neste dia de 24 horas, de hoje até amanhã? Eu te peço, Senhor, que me leve a buscar dentro de mim o que foi que eu tenho errado, que eu preciso mudar. Eu quero humildemente na tua presença me humilhar e dizer: Senhor, fala comigo, usa pessoas para me dizer onde eu preciso me arrepender, restituir, fazer a restituição. Me dá a direção do que eu devo fazer, para que nesse julgamento eu saia mais que vencedor. Assim como eu nessa noite em Romanos, que eu possa dizer que nenhuma acusação pode contra aqueles que são justificados pelo Senhor. O Senhor será o nosso advogado. Nós te pedimos que o Senhor advogue a nossa causa, e o teu nome, o teu sangue, o teu sacrifício na cruz venha falar mais alto de todos os nossos erros e pecados. E nós pedimos que o Senhor abençoe os decretos, os pedidos do teu povo, que assim como o Senhor foi com Volney, tirando ele do vale da sombra da morte, trazendo ele à existência, à vida outra vez, que hoje o Senhor visite nos 4 cantos dessa terra, nos hospitais, nas UTIs, e onde tiver pessoas morrendo com decreto de morte, lá mesmo o Senhor visite e faça com que seja revogado aquele decreto de morte. Que nesta noite, Senhor, as milhares de orações do teu povo, da tua igreja, entre no tribunal e quebre completamente os decretos da maldade, da macumba, da feitiçaria que foram feitos contra nós. Nós apresentamos nossos filhos que estão longe da igreja, que se divorciaram de Jesus e que se afastaram da fé. E nós pedimos que hoje o Senhor ouça o choro desta mãe, ouça a oração destas mamães que apresentam seus filhos, que o Senhor responda lá no céu e seja favorável, que a tua assinatura seja a favor dos teus filhos e o decreto do Senhor seja estabelecido, e o Senhor mande os anjos trazer a notícia, assim como Daniel recebeu a notícia do anjo, trazendo nas suas mãos o decreto de vitória. Eu quero que você com os olhos fechados imagine o teu pedido sendo respondido. Deus está trazendo hoje decretos para o seu filho, dizendo: o seu filho está livre das drogas, o seu filho está livre da cadeia, o seu filho está livre da macumba, da feitiçaria, o seu filho está livre da doença. Eu quero que você fale com as almas, você está pedindo para o seu filho, você que está pedindo para os seus pais, comece a profetizar, eles estão abençoados, está chegando o decreto, em nome de Jesus. Você faça um pedido agora em secreto, só você e Deus, na presença de Deus. É você e Deus fazendo um pedido. E faça um propósito. Diga: Senhor, quero apresentar meus pedidos. Eu quero que o Senhor me fale o que eu preciso fazer. O Senhor me diga qual deve ser a minha oferta, para colocar junto com o meu pedido. Eu te peço que responda, Senhor, a minha oração, em nome de Jesus. Responda, Senhor, o pedido do teu povo.
cada um de nós e nos dê mais um ano de vitórias, de alegria. E cada decreto contra nossas vidas, nossa cidade, nossa família, nossa nação, seja revogado. Cada decreto contra nossas vidas, cada decreto do mal que está contra nós, seja mudado hoje, em nome de Jesus. Que assim seja. Quero chamar a família Wagner aqui. Nós vamos uns dias de família e abençoá-los. A família. Pedir que Deus venha com o Espírito Santo sobre todos vocês. Jovem, quero um dia especialmente na sua vida. Legal. Eu pedir que o pai, o avô, a mãe e a família, vocês sejam postos diante de Deus. Coisa linda, tá lá. Graziela. Podemos imprimir comentários também. Quero que vocês estendam a sua mão, nós vamos abençoar todos os filhos que estão aqui hoje. Começando com a filha do homem. Este homem que voltou ao mundo dos vivos. E isso não foi por acaso. Então eu queria que o Senhor hoje entregasse sua filha para Deus. Deus a use como Ele quiser abençoar outras pessoas. Tá bom? Então no dia que estamos vivendo hoje, é um dia que nós entregarmos nossos filhos. Amém? Quem está assistindo quiser entregar seus filhos, eu também estou entregando. Queria lembrar o Rondei que quando aconteceu isso com você, aquele ano, aí o ano do jubileu, 1997, Israel estava completando 50 anos da volta da terra. Aí o jubileu. Então no jubileu os filhos voltam. Então por isso foi abençoado. Hoje estamos vivendo mais um ano também de jubileu. Então nós podemos hoje fazer pedidos bem audaciosos. Amém? Sendo as suas mãos. Pai, eu quero consagrar Graziela em nome de Jesus, que é e agradecer porque o Senhor deu de volta o seu Pai. E sabemos que há um motivo especial para isso. E sabemos que há sobre ela uma unção. Queremos te agradecer porque o Senhor lembrou dela naquele dia tão importante. E o Senhor deu um decreto de vida ao seu Pai. E toda a família foi abençoada. Por isso nós já te adoramos. Eu quero ungir cada um. Quero ungir também o Volney, sua esposa, seu Rubens Vargas. Seu Rubens, há muita coisa ainda para fazer. A Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos, tem muitos frutos para ser realizado e através da unção eles serão concretizados. Aleluia. Quero que todas as igrejas tenham as suas mãos aqui. Quando alguém é ungido, ele é separado. É como dizer assim: o inimigo não pode tocar. Não pode tocar essa gente. Traz o Wagnerzinho aqui. É o pequenininho, menor da família. E quem tiver filho agora pode vir, por exemplo, para isso também. Nós vamos abençoar. Ungir. Esta unção está querendo dizer: Senhor, guarda nossos filhos. Quando vier a serpe envenenada do maligno, não possa atingir, a doença não possa atingi-los. O Senhor guarde o mal, em nome de Jesus. E Deus está te ungindo, Deus está separando. Em nome de Jesus. A vida está te ungindo, abençoando. Aí você sinta a presença de Deus derramando óleo sobre os seus filhos. E Deus hoje guarda os seus filhos. Em nome de Jesus.
você, comece a agradecer a Deus por você. E agradeça a Deus, porque mais um dia que Deus se mais está na sua presença. Em nome de Jesus. Conserve a nossa família unida, abençoada, guardada, fortalecida. Que nada possa separar nossa família. Nós pedimos que guarde, proteja a semente. Que todo o inimigo que se levantou contra a nossa família, hoje seja julgado, em nome de Jesus. Seja julgado. E o Senhor dê a vitória à família. Em nome de Jesus. Dê um abraço à sua família e diga que Deus seja glorificado. Deus seja vitória. Em nome de Jesus.